Deixa eu ver se. Acho que eu vou tirar. Não vou trocar de cena, então eu vou tirar. E aí, como que vocês estão? Então, ó, se eu explicar pra vocês, eu tenho uma tela aqui, eu tenho uma tela onde que tá a câmera aqui, eu tenho uma tela aqui. Então, pode ser que eu fique olhando pra lá, pra cá, pra cá. Mas eu vou sempre olhar pra vocês aí. Então, a dúvida é, qual que era o vídeo do canal que eu falei que ia fazer? E o próximo vídeo, que é esse que vocês estão, mas espera e... Olha só, sou eu de novo. Como sempre, né? Mantenho gostando. Mas eu acho que agora, de ver como o áudio, foi a câmera. Acho que agora ficou muito boa. Ficou muito mais tranquilo. Então, bom vídeo pra vocês. Não se inscreva, deixa o dislike e é isso. Comenta. Gostando o dente, né? Foi? Então, eu vou colocar sempre. Tem enjoado, beleza? É isso. Mas e aí? Próximo vídeo, o que eu falei pra vocês? Por que eu decidi sair do Brasil? E recomendo isso pra quem recebe mais abaixo de 10 mil. Por quê? Eu sempre acompanhei, tipo, política, sempre gostei de política, eu sempre pensei, tipo... eu não venho de uma família rica, então... Assim que tu pega alguma noção em relação, tipo, à economia, e você aceita, assim, ao invés que tu ficar reclamando de várias coisas, tu fala assim, cara, eu vou correr atrás. Eu vou me virar, eu vou correr atrás, eu vou correr atrás, eu vou correr atrás, eu vou me virar, chega. Quero ganhar dinheiro, quero dar qualidade de vida pra minha família, quero crescer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você pensa, assim, caramba, beleza, fazer faculdade. Então, acho que quando algum vídeo antigo eu posso ter comentado, mas não de forma assim detalhada, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais sucinto e tipo voltado mais pro tema, não coisas eu só mostrando o contexto para tipo, mostrar a decisão, né? Então eu pensei, falei assim, cara, vou fazer faculdade. Fui olhar o valor da faculdade, falei assim, R$ 1.000 pagar a faculdade? Minha mãe não tem como eu pagar. Eu vou ter que trabalhar e pegar o meu salário mínimo, que é mil, tipo, na época que eu estava pesquisando, é 1.300, pagar R$ 1.000 na faculdade e sobrar 300? Nem acabar com a tosse. Aí que acabou que eu comecei a estudar pro Enem. O meu objetivo era entrar na faculdade, eu falava isso muito. Era entrar na faculdade e a faculdade me pagar. Eu não queria pagar a faculdade. E por vocês, talvez vocês, em algum dia, algum cara aqui que queira saber o que eu fiz nesse processo, beleza, é outro vídeo. E acabou que eu acabei entrando na faculdade, comecei a trabalhar, comecei a estudar, trabalhava no restaurante, na limpeza e estudava à noite. Beleza. Só que nesse processo, eu... Por que eu fui fazer essa faculdade? Aí que vem, né? Eu sempre quis sair do país, sempre foi meu objetivo. Não por questão de vídeo, mas meu objetivo maior era fazer a faculdade, que era o quê? Ter aquele ensino que nos falta e ver como que é o ensino do outro país. Entende? Tipo assim, caramba, esses países não tão certo, o nosso não. Tá, a gente tem muito dinheiro, tem muita riqueza, e aí? O que é diferente? Então, isso me motivou bastante a querer sair. Depois, como o professor comentou, que com a nota do Enem, eu conseguiria entrar numa universidade em Portugal. Aí que vai, né? Você vai e começa a pesquisar, começa a pesquisar, começa a pesquisar. Achei uma porrada de faculdade e que aceitava a nota do Enem, era 54 na época, acho que deve ser hoje também. Depois eu vou trazer um vídeo como entrar na faculdade, vocês vão ver isso com mais detalhes, né? Então, assim, eu pesquisava, olhava, tomando não sei o quê. Descobri como que eu precisava da nota. Eu sempre começava por baixo. Falei assim, eu vou ver como que eu entro. Beleza, eu vi como que eu entro, vou ver como que eu preciso me manter. Aí, beleza, esse desejo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, vendo como as faculdades são avaliadas, elas no ranking mundial são bem colocadas, etc. E aí meio que a faculdade tenta ser acessível para todo mundo que talvez não estudou bem, então é mais ou menos isso. Então, meio que chegou nesse ponto, eu vi e me motivei. E falei assim, cara, vamos ver se é isso mesmo. Todo mundo vai pra fora, todo mundo sai pra fora, todo mundo corre atrás do que quer, né? E eu fui acendendo essa chama, mas, todavia, entretanto,
que aconteceu? Me preparei 2 anos, veio a pandemia. Então eu não saí. Fiquei no Brasil, me inscrevi nessa universidade do Instituto Federal, que eu comentei para vocês agora há pouco, e fiquei nessa universidade. E a ideia sempre vai morrendo. Tipo, quando eu tava na universidade, sempre, eu vou, não sei o quê. Eu falei assim, mas vou terminar o curso aqui. Mas eu vou começar o curso, porque eu sempre tinha aquele negócio de começou, termina. Começou, termina. Então, eu falei assim, beleza, vou terminar. Terminei esse ano, tecnicamente eu me formei esse ano, doideira. E eu falei assim, eu tava com a ideia, só que eu não tava muito feliz em ir. Todo mundo que tem um pouquinho de, tipo, de noção de geopolítica sabe que o mundo está passando por ciclos e sempre esses ciclos é meio que padrão. O governo dos Estados Unidos meio que fala assim, Biden, ok, teve 4 governos do ano Biden, o que aconteceu? Migração frouxa no mundo todo. Entrou Trump, migração fechada no mundo todo. Então isso dificulta todo o processo, você pode ter certeza. E isso dificulta o processo. Então, eu estava planejando para ir em 2026 ou 27, assim, logo depois das eleições aqui no Brasil, eu ia ver quem ia ganhar. Dependendo das pesquisas, de quem tivesse favorável das pesquisas, eu ia me preparar. Já ia pedir o visto. Me preparar, falei assim, ganhou, tchau, já tem um visto. Bum, para qualquer outro país. Seja Canadá, seja Alemanha, eu pesquisava Alemanha, Canadá, Finlândia, eu pesquisava qualquer país. E por acaso, para vocês verem que é meio que Deus, eu vou comentar para vocês, né? Vocês viram que a qualidade até da luz melhorou aqui, né? Subiu a qualidade, hein? De um vídeo pro outro, hein? Se brincar, se eu chego perto, vocês vão ver até minhas marcas do rosto. Tá vendo, hein? Depois fala que a gente não cuida do canal, hein? Caramba, cachorro. Tô vendo. Só um comentário à parte. Mas aconteceu algumas coisas no trabalho, que talvez daqui a 1 ano, 2 anos eu conto pra vocês, mas é pra vocês aprenderem a lidar com isso. E que me motivou a eu, desde o começo do ano, começar a pensar, eu tenho que buscar uma coisa melhor. E eu falo pra vocês, assim, de experiência própria, eu não esperava que ia ter tanto, vamos dizer assim, hate. Hate. Essa talvez seja a palavra legal pra se falar. Tanto hate em você falar que você vai sair do país. Mas você vai lá pra sofrer. Mas você vai lá não sei o quê. Mas vai... Gente, você não escutar isso muito. Quando a pessoa te avisa que isso é real e as pessoas falam, é real e elas falam. Entende? Elas vão falar. Mas você vai sofrer. Mas você pode ser deportado. Ainda mais depois da deportação do Trump. Mas você pode voltar gemado. Mas não sei o quê. Sabe quem acontece isso? Tem pessoas que fazem errado. Entende? Então, tipo, minha motivação de imigração nunca foi, tipo, eu vou lá tirar um visto de procura de trabalho, vou chegar lá, vou procurar trabalho e vou começar a trabalhar. Não. O objetivo sempre foi estudar. Sempre foi estudar. É uma coisa que eu tenho na minha mente que algum idoso que passou na minha vida me falou. Estudo abre portas. Entende? Estudo abre portas. Em 2020, eu consegui passar no Instituto Federal, aonde que me ajudou a entrar no mundo da programação. Em 2020 eu passei na Universidade também de Portugal, que abre portas também para mim em Portugal. Então, você pensa assim e você, tipo, meio que fala assim, caramba, é loucura. Então, o que eu falo? Concentra, se decide e vai. E essa motivação de querer algo melhor para mim e para minha família sempre me levou a isso. Porque se você estuda em grandes universidades, você tende a crescer o nível. Ou seja, vou dar um exemplo de motivação. Se você está com uma pessoa ruim, o que tende? Muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas isso é mentira, deve ter visto muito frente. O que tende não é a pessoa ruim ou desmotivada, ou desanimada vir para você, não. O que tende é você descer para lá. Se você está no nível alto, você está no nível baixo, tende você a subir para o nível do que tal lugar. Porque se você for uma pessoa motivada, ou até mesmo uma pessoa que está correndo atrás, está querendo evoluir, está querendo ajudar a sua família, você vai subir. Porque você vai se esforçar. Você vai ver que o nível ao seu volta é melhor que o teu e tu vai, ó.
estudando. E foi isso. Porque o meu ambiente nunca foi assim, ou a universidade me ajudou muito com isso. Mas quando você vê que em um lugar que você. Exemplo, o que me motivou a sair esse ano mesmo foram umas questões de trabalho onde, tipo, nossa, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que a gente não pode comentar muito que isso não tem mágoa nenhum, mas eu vou comentar uma parte. Onde que você é desvalorizado e as pessoas não conseguem comprovar o seu erro. E ainda você nem sabe o que é o seu erro. Aponta o erro, fala assim, o erro é esse, mas tu pergunta, tá, mas me explica, qual que é o erro e o que eu errei? A pessoa te desvaloriza como profissional e ainda te desmerece, ainda, tipo, falando coisa aleatória. Então, isso, no começo do ano, me motivou. Eu falei assim, cara, por que que eu estou estagnado aqui? Quando você chega assim, cara, eu não estou me sentindo motivado a evoluir. E eu falo que você tem que cuidar disso até mesmo quando você sair, ou até mesmo você mudar de cidade, mas você sair dessa zona de conforto. E a minha motivação para sair fora dessa zona de conforto foi sair fora do país e fazer uma, uma nova graduação. Ai, mas e aí? Tu poderia não sei o que, poderia se reinventar, poderia mudar de emprego, poderia não sei o que, não sei o que. Mas infelizmente, eu, José Felipe, não vejo futuro no nosso país. Eu perdi e vocês podem pesquisar no Google fuga de cérebro do Brasil. É o que mais acontece. Pessoas que têm um certo conhecimento costumam sair fora do Brasil por falta de espaço de trabalho, de falta de, vamos dizer assim, de incentivo, ou seja, incentivo, isso é verdade. Então, esse tipo de coisa é o que faz a pessoa motivar a sair. E o meu foi isso. E eu não estou falando que eu sou a pessoa mais inteligente no mundo. Lembre-se, o nome do canal é Programador Merda. Ou seja, estou falando para aquela pessoa que a mãe é diarista, o pai trabalha no supermercado, a mãe trabalha no escritório limpando faxineira. Eu estou falando isso para você. Eu não estou falando para a pessoa que assiste, que literalmente acorda, dorme estudando porque não precisa trabalhar porque a comida está quente. Estou falando para você que trabalha. Estou falando para você que tem que acordar cedo, igual eu para fazer faculdade. A faculdade eu dormi, eu acordava às 6 horas, ia trabalhar, depois do trabalho já ia para a faculdade. Estou falando isso para você, ou até mesmo para, tipo, manter emprego na pandemia, eu trabalhava mais de 12 horas. Estou falando isso para você. Eu não estou falando para pessoas assim com alto capital. E não estou criticando muito menos elas. Porque eu acho que quando a gente perde tempo nisso, você só estagna, né? Mas, assim, então, a motivação que me fez fazer isso foi o quê? Querer algo melhor, querer evoluir, literalmente. E foi pedindo a Deus e literalmente todos os passos foram andando, 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 andando. Acabei saindo do trabalho que eu estava, né? Foi até, na minha opinião, foi um alívio. Então as coisas começaram a andar, 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 andar. Então meio que tô me preparando. Então o que eu aviso para vocês, chegando lá, igual os próximos vídeos, vai ser sobre como entrar na faculdade, como fazer visto. Então, se você tem essa motivação de evoluir, de crescer, de não ficar na mesma, de você, tipo, exemplo, você ganhando R$ 3.000, achar que vai comprar um apartamento de 300 mil, tu não vai, cara. Ou até mesmo você querer o mínimo, tu não vai, cara, não vai. Ai, mas lá tá difícil, mas lá tá difícil. Lembre-se, você tá indo com um estudante. No pior das hipóteses, tu vai voltar com experiência do exterior, tanto de estudo, tanto de trabalho. No melhor das hipóteses, se você decidir voltar para o Brasil, você se formar, você vai voltar com diploma. E se você já é formado no Brasil, então, ou seja, tu vai voltar com 2 diplomas, tanto internacional como do Brasil. Então imagina o potencial que você tem no mercado financeiro. Então, se você tem esse desejo, eu falo, igual eu falei no vídeo, vai. Você ganha acima de 10? Fique. Não compensa. Entende? Mas estuda e se prepara. Essa foi uma motivação. Quero evoluir. A questão da desvalorização muito, muito, muito forte, na minha opinião. Então, e desmotivação em relação ao país também.
E o e-mail que eu usei foi o estudo para sair. E é o e-mail que eu recomendo para todos. Todos que falam assim, mas eu vou com visto de trabalho. Não recomendo. Infelizmente, eu não recomendo. Não recomendo. No momento atual, não recomendo. Se fosse uns 3 anos atrás, eu recomendaria. Mas agora, não recomendo. Mudança de lei migratória, mudança não sei o quê, mudança não sei o quê, mudança não sei o quê. Uma porrada de lei mudando e você quer ir pelo caminho mais fácil, que no futuro é o mais difícil. É o que eu falo. Com estudo, no mínimo, você tem garantia de visto durante os 3 anos. E se você se formar certinho nos 3 anos, você pode já ingressar nas universidades com mestrado, pós-graduação. Então você ganha mais um tempo ainda dentro da universidade. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não vou tomar muito mais o tempo de vocês. E o programa do merda fica por aí. Eu acho que a qualidade subiu pra caramba. A gente tem um logo agora. Tem um cocôzinho aí, ó. Programa do merda. Olha lá. E ainda tem um negócio fantasma. Então, o próximo vídeo vai ser eu compartilhando tela. Então, vai ser eu mostrando pra vocês como que é entrar na universidade. Como que vocês fazem para se inscrever, como faz para pesquisar. E eu falo pra vocês, essa informação consultorias cobraria de vocês. Eu vou pegar os tempos de 2 anos e vou fornecer gratuito para vocês. Se vocês tiverem interesse e estiver vendo esse vídeo nessa parte específica, comenta. José, não esqueça de fazer vídeo de como entrar nas universidades. Eu vou mostrar detalhe por detalhe. O vídeo pode ficar de 20 minutos, meia hora? Pode. Mas eu vou fazer e vocês vão ter a maior quantidade de detalhes possível que você não vai precisar pagar consultoria. Entende? Então, fica aí, seu programador de chat GPT. E é isso. Até mais.